Olá, eu sou a professora Esther, você está aqui no nosso canal A História e Seus Caminhos. E hoje nós vamos de Primeira Constituição Brasileira, parte 2. Mas antes, aquele recadinho que a gente não pode deixar de dar, né? Se você está assistindo pela primeira vez os nossos vídeos, não deixe de se inscrever, ok? Inscreva-se, dê seu like, deixe seu comentário, né? E você que já é inscrito, muito obrigada e divulgue aí o nosso canal. Então, no vídeo anterior falamos que Dom Pedro entrou em atrito ali com a primeira Constituinte, né? O pessoal começou a criar coisas ali que não agradavam muito ali os interesses de Dom Pedro I. Então ele tomou a decisão e na noite de 12 de novembro de 1823 ele encerrou os trabalhos, né? Usando a força do exército. Mas e o que Dom Pedro fez então depois? Precisava de uma Constituição. Um Estado estava se formando. Então, no outro dia, Dom Pedro já convocou um novo Conselho de Estado. Dessa vez, 10 membros. 6 já eram ministros ali do seu gabinete, né, do que ele estava fazendo como governo. E os outros 4 ele escolheu ali de seu próprio interesse. Dentre eles, alguns portugueses, né, para organizar. Bom, uma coisa interessante falar sobre esse Conselho de Estado. Todos muito bem alinhados com o projeto de Dom Pedro e todos liberais, moderados, monarquistas e fortemente preparados para afastar ali do poder todo e qualquer liberal republicano, que aliás eles os chamavam de mentecaptos, de desordeiros, que eram um risco para o governo. Ou seja, esse grupo de liberais moderados monarquistas nada mais eram do que os conservadores do governo. E mais outra coisa interessante, depois de passado todo esse processo, sabe para onde foi esse pessoal? Para o Senado. Mas é bom lembrar uma coisa, o Senado era cargo vitalício, dá para entender aí, né? Mas então, vamos ao texto da Constituição que Dom Pedro convocou esse pessoal para elaborar aquela Constituição que o Brasil precisava. Para começo de conversa, na realidade, não mudou muita coisa do que vinha sendo elaborado pela outra Constituinte, não, tá? Mas é interessante marcar alguns pontos, o que realmente, né, ficou de forte nessa. O sistema de votação e de eleição continuou na mesma proposta da anterior. Era censitário, ocorrendo em 2 momentos. Uma diferença, agora não se media mais a riqueza do sujeito pela quantidade de farinhas de mandioca. Não, media-se pelo valor de riqueza, dinheiro mesmo que o sujeito teria. Sobre a escravidão, não houve mudança nenhuma, não se falou disso, não se pensou nisso. Coisa interessante aí, vale a pena destacar também. A religião católica foi transformada em religião oficial do Brasil, embora dissesse lá o texto que era possível a existência de outros credos. Vale uma observação. Desde essa época, religiões de matriz africana eram perseguidas. E aquele tema que deixou Dom Pedro bem estressado na elaboração da Constituição anterior, a divisão dos poderes, no qual ele tinha que dividir o poder com os outros 2. Ele cuidaria do executivo, teria o legislativo e o judiciário, sendo que na anterior, né, o poder legislativo seria o que tinha mais força. Então, agora, esse Conselho de Estado elaborou uma jogada de mestre para Dom Pedro, né? Não tinha mais só 3 poderes. Agora, eles elaboraram 4 poderes para o comando aí do Brasil. O executivo, o legislativo, o judiciário e a cereja do bolo, que seria o poder moderador, né? Mais importante é lembrar que nesses 4 poderes, né, Dom Pedro teria uma importância majoritária. Ele ficaria aí encarregado de
3 deles, ó, ele ficaria com o executivo, com o judiciário e com o poder moderador. O legislativo teria lá sua independência, porém é claro que teria sempre a influência aí de Dom Pedro em todas as decisões. Mas é muito interessante observar que o poder moderador, Dom Pedro ia exercer, porém com a ajuda aí do Conselho de Estado, que, né, com seus ministros, que vão continuar aí no poder depois. E dá para perceber muito bem que o que Dom Pedro e esse Conselho de Estado estavam organizando? Um Estado absolutista. Afastou aí os liberais republicanos e dentro dessa ideia de afastar os liberais republicanos, afasta também a ideia de participação do povo. Povo, quando a gente fala nessa época, né, a gente está falando mais aqueles que poderiam ter uma participação política aí. Por quê? Culturalmente, nesse período, afastava-se realmente todas as camadas, né? E ficavam ali participando as pessoas que tinham mais recurso ou que tinham um pouco de conhecimento, né? Então, esse governo de Dom Pedro estava afastando mesmo toda e qualquer participação de elementos que não interessassem ao seu governo. Ou seja, quem não professasse a ideia monarquista. Era um absolutismo, embora não um absolutismo aos modelos anteriores, aquele lá da França, não. Era um absolutismo, assim, moderno, né? Mais, digamos, liberal. Por que seria essa ideia de um absolutismo mais liberal? O Dom Pedro, ao organizar esse Conselho de Estado e ao elaborar essa nova Constituição, acabou aproximando bastante aí de comerciantes portugueses, né, daqueles que tinham sobrado e que ainda estavam aqui no Brasil, né, nessas relações e dando aí um certo privilégio para esse pessoal. Ao mesmo tempo, quando Dom Pedro fazia essa aproximação desses comerciantes, favorecendo aí uma ideia de um liberalismo comercial para essa, digamos, burguesia portuguesa que se expressava aqui no Brasil, e também fazendo esse controle dos liberais republicanos, Dom Pedro acaba se afastando aí daquela oligarquia rural brasileira, que boa parte, né, estava ligada às ideias dos liberais republicanos. Quer dizer, ligados assim, quando tinham interesse, né? Mas a realidade é que Dom Pedro acaba se afastando deles, né? Então, por aí a gente já vê o que é que vai ser o governo de Dom Pedro I, né? E como ele fazia isso? Como ele se mantinha dessa forma afastada? Dom Pedro sabia muito bem usar o exército a seu favor, né? Ele puxou para si, para a sua proximidade, a força do exército. E dessa maneira ele ia ali controlando, né? Então, dá para ver muito bem aí o que se anunciava para o governo de Dom Pedro, né? Para o nosso primeiro império, né? Então, e no dia 25 de março de 1824, Dom Pedro outorgou, ou seja, impôs, entregou essa nova Constituição, a primeira Constituição brasileira. Agora não tinha nada de mandioca, então ela é muito conhecida como a Constituição de 1824, que foi outorgada pelo imperador. Bom, concluímos aqui então o processo de elaboração da primeira Constituição brasileira. Fiquem atentos, logo logo vamos falar dessas questões outras que vão aparecer aí no governo de Dom Pedro I. Gostaram? Fique aqui com a gente, dê seu like, faça seu comentário. E eu repito, se é sua primeira vez assistindo um vídeo nosso, inscreva-se, ok? E divulguem. E até mais. Tchau!